Boa tarde, gente amiga. O programa hoje vem com muitas novidades. Além de você querer participar do programa, cada dia nós vamos responder as suas perguntas através do jogo de búzios e do jogo de cartas. O programa hoje vem recheado de informação. Também vamos lembrando a todos que a Casa de Iansã está trabalhando normalmente. A Casa de Iansã faz atendimentos não por telefone, somente agendamentos por telefone, mas consultas ao jogo de búzios e cartas diariamente com agendamento pelo telefone 3084-3434. Existem duas pessoas que atendem vocês, Pai Mário de Oxalá e essa que vos fala, Viviane de Iansã. Todos os agendamentos são marcados de hora em hora, no entanto, em torno de 40 minutos a consulta. Veja bem, a consulta, como eu expliquei ontem, vou repetir hoje, ela é individualizada devido a todo um preceito religioso e também uma orientação espiritual feita através dos orixás e também em respeito à espiritualidade de cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma energia, cada pessoa tem um DNA espiritual. O que isso significa? Cada pessoa é capaz de produzir uma energia, cada pessoa tem um mentor e cada pessoa tem um karma. Quando você realiza uma consulta do jogo de búzios, do jogo de cartas, esta avaliação é feita individualmente. Quando você faz esse momento, é um momento único, é um momento onde você tem aquele encontro com a sua espiritualidade. E essa espiritualidade é o que você vai encontrar na Casa de Iansã. Então, o pessoal que está em dúvida, ainda temos horário para quinta-feira e para segunda-feira. Vocês sabem que a Casa de Iansã realiza consultas a partir das 14 horas. E você pode agendar novamente, para deixar o telefone, André, coloca o telefone para nós, 3084-3434. Você vai ligando, vai agendando. Eu acho que só tem 2 horários para amanhã e depois para segunda-feira já pré-agendado. O pessoal também pergunta se os trabalhos estão sendo realizados normalmente. Todos os trabalhos estão sendo realizados normalmente. O que nós podemos preservar é que as pessoas que tenham em um dia um certo tipo de trabalho, e nós vamos falar sobre isso hoje, não realizem trabalhos que conflituem no mesmo dia. Isso pode acontecer? Trabalhos em conflito? Pode. E nós vamos contar hoje no programa como isso acontece. E eu já vou dando boa tarde para o Pai Mário de Oxalá. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossas amigas, nossos amigos. E esta questão do conflito de trabalhos, Viviane, é uma coisa séria e acontece mesmo. Acontece com uma certa frequência, né? Uma certa frequência. Muitas vezes as pessoas não têm paciência de um trabalho que foi feito numa casa, já correm para outra e assim sucessivamente. E esses trabalhos acabam criando conflitos e conflitos gravíssimos, né, Viviane? Até porque o sistema de trabalho, muitas vezes, de um babalorixá é de uma forma, aliás, sempre é de uma forma e de outra tem sua identidade. Esse cliente pipoca que a gente chama, né, que fica pipocando, falta aquela concentração na energia daquela casa. E desta forma já enfraquece o próprio axé, como a gente fala. Realmente ele enfraquece o axé porque quando tu começa, tu faz um determinado trabalho, aí tu tem pressa naquele trabalho, ok? Só que a pressa que tu vai ter naquele trabalho, tu tem que entender que gera uma série de consequências e forças positivas e negativas a favor desse trabalho. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes fazem um trabalho, esperam 7 dias, nada aconteceu, já procuro, já fico focando de um lado para o outro. E a coisa não deve acontecer dessa forma. Eu já falei, inclusive, no programa, neste programa que vive na TV, e os programas já estávamos falando agora com o Beto Dogun, que administra o nosso site, que as reprises dos programas que entram no site já estão sendo colocadas em dia do ano de 2013, né? Exatamente. Eu combinei até com o Beto, a gente teve algumas dificuldades em relação ao provedor, então nós combinamos da seguinte forma: nós vamos pegar alguns programas, não mais importantes uns que outros, mas alguns programas que tiveram entrevistas, certo? E nós vamos começar daqui para frente repaginar a nossa home, né? Repaginar os nossos vídeos. A reprise dos vídeos aqui. Exatamente, repaginar os nossos vídeos dentro da nossa página. E eu já explicava que essa função do trabalho em 7 dias, ela é muito duvidosa. Nós estamos nessa estrada há mais de 20 anos e nós sabemos que o trabalho em 7 dias, ele muitas vezes, essa ideia do trabalho que tem solução em 7 dias pode até ocorrer. Mas são trabalhos um pouco mais
tratados para situações mais simples. No entanto, trabalhos dedicados a amor, a paixão, dificilmente são resolvidos em 7 dias. Vocês têm que entender, vamos fazer aqui uma simbologia, tá bom, Pai Mário? Ok. São 2 pessoas, ao menos quando é um relacionamento, são 2 pessoas, estou correto? Correto. Ninguém vai fazer um trabalho de amor para si mesmo. Aí é um trabalho de autoestima, aí a Oxum cuida um pouco mais, e a Manjá também, né? Mas de paixão é um relacionamento. Então, é energia de uma pessoa com outra pessoa. Se você vai fazer esse equilíbrio de energia, vamos pegar a parte mais simples. Tu tem que equilibrar a energia daquela pessoa e da outra pessoa. Antes de fazer qualquer conexão entre essas 2 pessoas. Acha que dá em 7 dias? Nem por milagre, né? Porque tu tem que respeitar a espiritualidade de A, respeitar a espiritualidade de B e, da mesma forma, conseguir descobrir quais são as falhas que gerou esse afastamento. E daí conseguir consertar aquilo que foi produzido em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos, tu não vai resolver em 7 dias. Porque até a própria espiritualidade exige o seu tempo. Quando se faz um trabalho e se faz um reforço disso, você tem um tempo que a gente chama de esfriar, né? Exato. De esfriar o trabalho, ou esfriar o santo, quando a gente fala de religião. Quando você faz, trazendo isso para a área da saúde, quando você faz, quem tem câncer, que faz a primeira sessão de químio, tem que esperar no mínimo 7 dias para o corpo reagir. Porque se fazia todas as sessões de químio no mesmo dia e pronto, estava resolvido. Mas não pode. Toda a natureza humana, seja no corpo físico ou no espiritual, tem um tempo de reação. Assim é na espiritualidade. Então, essa coisa do trabalho em 7 dias, eu, Viviane de Ansan, estou dando a minha opinião, da maneira que eu trabalho, eu não registro desta forma. Eu não prometo esse tipo de trabalho, certo? Agora, tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Eu nunca vi. Olha, Viviane, com toda a experiência que eu tenho... de amor, né? Com toda a experiência que eu tenho de religião também, em casos de amores, eu acho muito difícil. Quem dera, né? Quem dera. Eu já vi acontecer alguns resultados, já vi muitos resultados, que até é uma área que eu gosto muito de trabalhar, que é uma área da saúde, resultados acontecerem até do dia para a noite. Sim. Certo? Mas aí tu está trabalhando na saúde daquela pessoa. Exato, é de uma pessoa, de uma única pessoa. Mas quando se trata, tu falou muito bem, tu colocou muito bem a situação. Quando se trata de 2 pessoas, são 2 energias totalmente opostas umas da outra. Ou que foram colocadas opostas uma não, outra, mas né? Normalmente, Viviane, porque uma energia não é igual a outra. Nunca. Entendeu? O oposto de 2 pessoas é o natural. Nem gêmeos são iguais, não, né? Nem gêmeos. Maridos são iguais? O oposto da energia cada um tem a sua própria energia. Então são 2 energias opostas que tu tem que trabalhar essas 2 energias. E trabalhar a localização e não a fixação dessa energia, mas sim trabalhar a imantação dessa energia entre as 2 pessoas. Então não é um trabalho que se reúne em 7 dias. Outra questão que aí sim pode ser resolvido e pode-se ver reações em menos tempo, é da sexualidade. Aí a gente já viu experiências com mais rapidez, talvez até em 7 dias, né? Porque daí tem o final de semana, né? De resultados mais rápidos. Mas também tu estás trabalhando a sexualidade de uma pessoa. Veja bem, não é a sexualidade de 2, 3 pessoas. Não é workshop, como a gente falava ontem. E sim de uma pessoa. É aquela carência, aquelas lacunas que existem na energia daquela pessoa. Aí tu consegue até trabalhar em tempo hábil, como se ouve falar. Agora, em 2 pessoas e ainda conectá-las é muito difícil. Então, vamos trabalhar com seriedade, né? Vamos consultar com seriedade, vamos ter as respostas com seriedade. Eu acho que a gente tem que conquistar as pessoas nessa troca de sinceridade. Né, ser legítimo em suas respostas, ser legítimo e principalmente, ser sério com aquilo que você vê, com seu orixá, com seu mentor, para que você possa saber que aquela pessoa vai sair feliz da sua orientação.
E aquela pessoa que está sendo orientada ter a segurança de que vai ter a resposta que ela buscava, mesmo que seja negativo, mesmo que saia ali assim, olha, não tem situação que traga aquele amor de volta. Ah, mas eu quero, mas não vai. Mas eu quero, mas não vai. Então, quer dizer, no momento que tu está sendo sincero, tu pode ter certeza que aquela pessoa que consultou contigo, ela vai ter mais carinho por ti, isso a gente sabe pelo tempo que a gente trabalha com pessoas leigas, do que a pipoca que nós falávamos antes, que passou por várias casas, porque isso quebra a credibilidade de todos que trabalham nessa área. Então, vocês podem saber que quando vocês adentram, aliás, quando vocês agendam uma consulta na Casa de Iansã, vocês vão ter uma orientação verdadeira. Verdadeira e de acordo com aquilo que a gente vê. De acordo com aquilo que os orixás permitem que a gente vê, que a gente possa orientar vocês, e de que maneira nós podemos orientá-los. De que maneira alcançar objetivos que vocês vêm nos buscar dentro da Casa de Iansã e que nós vamos poder lhe auxiliar. Ou simplesmente poder dar aquela orientação que você precisa. Agora, com a seriedade, com a verdade. Porque foi para isso que a gente construiu esta casa. Então, para vocês agendarem a consulta, vou deixar o telefone para vocês novamente, 3084-3434, 3084-3434. Pai Mário, é tão quietinho hoje. Não estou quieto, Vivi, eu estou analisando muito o que tu está falando e tem um outro detalhe também, eu digo analisando porque de fato a gente não monta nenhuma pauta do programa, não monta, a gente tem uma introdução e da introdução a gente segue em diante daquilo que a gente quer, né? Dentro do que tu estava falando desta questão do trabalho para amor, certo? Tem um outro detalhe também, Viviane, que esse detalhe funciona também para muita gente que está procurando um emprego. Também. Certo? O que é? Ah, eu vou fazer um trabalho para o meu amor voltar, de que forma? Principal, quando existe alguma afinidade, quando existe amor entre as duas pessoas e alguns detalhes a mais. Mas também não adianta tu ir na casa de religião, tu ir lá na casa de Iansã, tu fazer um trabalho, que é uma das coisas que nós temos muito na conversa, na consulta, que nós temos com os nossos consultores, com as pessoas que vêm consultar conosco, que é o seguinte, não adianta só tu fazer o trabalho e chegar em casa e ficar de bobs na cabeça, atirado no sofá, esperando o marido chegar. De pijama de flanela. De pijama de flanelinha e chinelinho de pelo. Né? E a mesma situação, tu vai fazer um trabalho para abrir teus caminhos, para procurar um emprego, tu ficar sentado esperando as coisas acontecer. Tudo isso gera também junto com você. Porque trava a energia, né? Exato, além de travar, trava a energia, porque tu fica na expectativa, mas a tua expectativa tu não vai adiante. Então o que acontece? Tem que haver todo um trabalho de autoestima também consigo próprio. Levantar a sua estima e esperar de que forma? Esperar da melhor forma possível as pessoas que você está querendo que se aproximem de você. Quando a gente vê que as pessoas querem um pouco mais do que elas têm capacidade, isso também é orientado. E até de que forma aumentar essa capacidade. Por exemplo, eu recebi aqui um e-mail que está muito relacionado a essa questão de capacidade. A nossa amiga pergunta o seguinte: Vivi, gostaria muito de mudar de emprego para algo melhor, mas tudo que eu encontro é a menos do que eu tenho. Gostaria de saber se existem trabalhos de abertura de caminhos. É uma questão bastante interessante. Sim, é uma questão bastante interessante. Ainda mais para o início de ano, né? Exato, existem sim, mas para tudo isso tem que ter uma consulta prévia, né? Sempre a consulta precisa. Hoje até eu estava fazendo psicotécnico para a renovação da minha carteira de motorista e eu estava analisando, é mais ou menos como se fosse um psicotécnico, descobrir o que está acontecendo com você. Descobrir de que forma você está trancado em algo, você está preso em algo, você está amarrado em algo. Porque existem muitas amarras, e no caso dela pode estar acontecendo isso. Então essas amarras, esses posicionamentos têm que acontecer. Isso é bem interessante, por quê? Porque se não fizer a consulta, se torna astrologia. No caso dela, eu até vou aqui dar uma olhada nas cartas para ela. Posso te fazer um pedido em relação ao caso dela? Pode. Posso eu cortar as cartas para ti? Pode, vai ter que levantar e vir. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Embaralhou, eu corto 3 vezes para ela. Isso. Isso. E aí vamos ver o que aparece para ela aqui. Eu vou abrir para ela. É realmente que os caminhos dela... Qual câmera mostra, meninos? Aqui. Os caminhos dela bastante sombrios.
bastante sombrios, faltando muito. Se está sombrio, porque falta claridade, né? Então falta muita clareza nos objetivos dela, falta crescimento nos caminhos dela, um pouco de necessidade de maturidade na área profissional dela e mais uma vez aqui os caminhos buscando que as coisas se abram. Ela realmente precisa de uma abertura de caminhos, mas também precisa de um aperfeiçoamento. Quer dizer, a atitude dela relacionada ao espiritual. Talvez ela não tenha conseguido essas atitudes devido às dificuldades que estão sendo apresentadas. Então é buscar esse equilíbrio. Ela vai ter que fazer alguma coisa, que ela mais ou menos já sabe o que é, mas ela vai buscar isso ligeiramente lá na casa de Iansã. Período de início de ano, que passa o carnaval, é o melhor período para você fazer limpeza de final de carnaval, final de ano, limpeza de carnaval, limpeza e abertura de caminhos. Tudo isso você consegue fazer. Agora, tem período certo? Tem período certo para cada um. Tem o período que você precisa, tem o período que você quer se movimentar. Como o caso da menina ali. Cansei, Vivi, cansei, eu quero crescer. Bom, então vamos lá. Do que depender do nosso apoio, você vai conseguir. Agora você tem que se movimentar. Vale a pena o investimento? Todo investimento que é feito em si, vale a pena. Então você tem que fazer essa modificação, senão a coisa não funciona. Não é isso, Pai Mário? Exatamente. Até quero usar um exemplo de uma amiga que eu trabalhei para ela há pouco tempo atrás. Aí. Ela estava uma colega dela estava para receber um cargo de chefia e não tinha certeza ainda se ela iria ter esse cargo de chefia. Aí ela foi lá, jogou comigo e eu disse para ela, olha, tem uma grande probabilidade para você ter esse cargo de chefia junto com ela. E essa pessoa saiu de férias e quando retornou, ela me ligou, a amiga dela, no caso, né, quando saiu de férias, quando a amiga retornou ao serviço, ela disse para mim assim, ai, Pai Mário, ela aceitou o cargo. Eu disse para ela, não, mas espere um pouquinho, os pais estão mostrando aqui que você tem uma abertura, que vai ter algo também especial para você. Uma semana depois, o supervisor dela chamou ela e também orientou ela que ela também teria esse cargo. Então, o que acontece? É você ter não só a esperança, mas você ter a fé e buscar aquilo que você quer, de fato, e ter paciência, acima de qualquer coisa. A paciência é uma arma que você deve ter junto com a sua fé. Pois é uma coisa bastante complicada ter paciência. Isso eu digo de cadeira. É complicado mesmo, Viviane. Agendamento de consultas na casa de Iansã. As agendas estão abertas para consultas a partir das 14 horas. Então você pode agendar pelo telefone 3084-3434, 3084-3434. Para participar do programa, você entra no site. No site você vai mandar o seu pedido de orientação, vai entrar aqui no e-mail para mim e eu posso perguntar ao Pai Mário ou aqui comigo nas cartas. Mas também o senhor abriu uma outra oportunidade. Abri, nós temos uma outra janela agora, que é através também daquela velha e antiga cartinha via correio, né? Então, você pode mandar o seu pedido de orientação, mas em breves, em curtas palavras, certo? Para Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre. O CEP 91 760 040. Estou com a colinha aqui, ó. Agora eu não esqueço mais o CEP, certo? Então, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre. CEP 91 760 040. Você pode mandar o seu pedido de orientação. Aqueles que nós não pudermos responder através do ar, aqui, no ar, nós vamos responder de forma usual, mandando uma carta de volta para você. Mas, por favor, todos os pedidos breves, não se estendam muito, porque fica muito difícil de ler alguns textos como são mandados. A Maria Zeli aqui pergunta para você. Queria saber da minha saúde. Ela nasceu dia 23 de agosto de 52. Dona Maria Zeli. Ela de disse que vê o programa, né? Ela disse que vê o programa todos os dias e adoro. Olha, Zeli, Oxum pedindo muito por você, certo? Então, o que você tem que fazer? Ser um pouco mais ativa. Ah, Pai Mário, mas eu varro a casa e caminho para um lado e para o outro. Não, sabe o que é um pouco de atividade? Você sair, pegar um pouco de ar fresco, se tornar um pouco mais útil para você mesmo, certo? Oxum pedindo e Iemanjá da mesma forma, e pedindo muito para você cuidar da sua saúde mental, os seus pensamentos, a sua negatividade, tudo aquilo que você está jogando contra você mesmo. Então, mais paciência com você,
vá fazer alguma coisa, dar uma caminhada, arejar a cabeça. Você precisa fazer um pouco mais de exercício, se tornar um pouco mais ativa. Agora tem pedido de orientação que eu vou jogar nas cartas, então já estamos falando um pouco de amor. Boa tarde, meu nome é tal e quem me indicou o seu programa foi a minha colega, quer dizer, a colega dela que assiste o programa. Viviane, gostaria que visse meu lado espiritual no amor, pois tenho um ex de 5 anos, que se casou há 4 meses e vai ter um filho, mas me procurou e diz que me ama e que quer ficar comigo. Não entendo por que não se separa de vez. Será que é algo feito? Me ajuda, pois não sei mais o que pensar. Obrigado. Eu vou dar uma dica aqui para ela, mas é aquilo que a gente conversou no início. Toda a parte afetiva, quando é ligada ao amor, quando é ligada ao sentimento, é muito importante que as pessoas tenham cuidado, porque é energia de 2 pessoas. Meu Deus, essa carta está perseguindo hoje? Está perseguindo. Algo feito. A criança, na verdade, foi o algo feito, né? Aqui a criança, o sistema da gravidez dessa outra esposa, digo outra esposa porque ele realmente gostaria de ficar contigo, tá? É o que está prendendo ele nesse novo relacionamento. O tempo vai te auxiliar, tá? O tempo vai te auxiliar nessa nova relação. Mas que algo foi feito, sim, algo foi feito. E algo muito sombrio, porque o caminho dele era ao teu lado. Bem objetivo, né? Então, quer dizer, amiga, abre teu olho, porque tu já perdeu a primeira batalha. Cuidado para não perder a guerra, tá bom? Vou respondendo mais aqui perguntinhas, mas vou lembrando para vocês. Consultas na Casa de Iansã através do telefone 3084-3434. Boa tarde, Vi. Gostaria de confirmação nos búzios. É com você, pai mãe. Ok. Saber como anda a minha vida financeira. Bom, a vida financeira tu deve saber, né? É o bolso dela e o lado sentimental. Na verdade, assim, essa pergunta é uma pergunta que eu vou traduzir a intenção dela. Eu gostaria de saber se em 2013 ela vai ter sorte no campo financeiro. Porque a vida financeira é só olhar a conta bancária. Né, minha Pois amiga? então. Então, se ela vai ter sorte no campo financeiro, tá? E ela pergunta isso pros búzios. Olha, Viviane, está marcando alguns cortes para ela no financeiro. Ok, minha amiga? Tem alguns cortes sérios sendo marcados para você na área financeira. E Bará dizendo que esse ano não vai ser muito tranquilo não para você. Tá? Você vai ter que fazer uma readministração financeira com você mesmo aí, porque as coisas estão bem complicadas, seus caminhos estão fechados financeiramente. Então não vai ser um ano muito pródigo para você não. Dê uma olhadinha a mais, você vai ter que fazer algumas coisas religiosamente. Não gosto muito, vocês sabem muito bem que eu não gosto de dizer muito isso, mas seus caminhos estão trancados e vai ter que fazer algumas aberturas sim religiosas para você. Então, você já está sabendo aqui que tem coisas que a gente pode auxiliar, tem coisas que não dá. Gente, quando a gente fala aqui que gostaria de auxiliar vocês, realmente gostaríamos, mas você tem que passar pela consulta. A consulta é realizada individualmente, a consulta tem esse caráter ou do jogo de búzios ou do jogo de cartas, mas sempre com hora marcada. Então, vou deixar o telefone 3084-3434, você liga e agenda agora, pode agendar para amanhã, pode agendar para segunda-feira, e tenho certeza que você vai ser bem orientado, ou pelo Pai Mário de Oxalá, ou pela Viviane de Iansã, que é quem vos fala. Veja bem, as consultas iniciam a partir das 14, então vai agendando que a gente vai tentando auxiliar vocês. Os trabalhos também são realizados a partir das 14 horas, quer dizer, você que tem dificuldade um pouco de horário, vai se encaixando. Um breve intervalo, Pai Mário? Breve intervalinho e nunca esquecendo, começa o atendimento por telefone para a marcação das consultas das 10 da manhã às 21 horas, ok? Pode agendar ainda pela manhã, no entanto, aquilo que eu recomendei a vocês. Procurem sempre estar atento ao horário de atendimento. Seguidinha nós voltamos. E agora com vocês, vou lembrar aqui que a Vivi na TV é um programa da TV Urbana. É um programa que é vinculado à TV Urbana e você pode assistir pelo canal 11 da NET, você pode assistir através do canal 55 HF e agora no link ali que você olhar na nossa página, existem 2 televisõezinhas. Uma para assistir o programa ao vivo, sempre às 16 horas, ou então para assistir os vídeos que são aqui reprises do programa.
Exatamente. E se Deus quiser, de agora para frente, todos bem atualizados, todos dentro de um padrão e de um tempo previsto, né? Mas estamos a 1000, né? Normalmente vai acontecer da seguinte forma, Viviane. Uma ou duas vezes por semana vão ser colocados os vídeos. Nunca vai ser de um dia para o outro. O programa de ontem já foi entregue pela TV para ser colocado no site? Já foi. Já foi encaminhado? Já foi. Então, você já sabe, recebemos aqui da TV, então já vai direto para o site e a coisa vai funcionando. Gente, eu recebi aqui um e-mail, através do site vivianedeança.com.br, que perguntava sobre esquecer ou não. Esquecer mágoas antigas ou não, esquecer uma pessoa ou não. O esquecimento acontece mesmo? Você acha que você conseguiu esquecer aquela mágoa, aquela ferida, né, aquela tristeza que marcou sua vida? Vamos só pensar o seguinte, quando a gente está amando alguém, todo sentimento, ele se multiplica na intensidade. A intensidade daquilo que você está vivendo. Se você tem uma intensidade muito grande, você simplesmente vai ter esta mágoa muito maior. E esta mágoa vai fazer com que isso fira diretamente a sua espiritualidade. Não é simplesmente o coração ou o mental, mas também a sua espiritualidade. Então, quando a gente fala em esquecer alguém, ou esquecer a mágoa de um ser que foi amado, não se fala em curar simplesmente uma situação, e sim também curar feridas espirituais. E isso é bastante difícil. Então, a mágoa, ela cria grandes problemas também na saúde. Porque pessoas que têm mágoas contínuas, ou por um casamento, ou por família, filhos, profissionais, por às vezes não trabalhar naquilo que gosta, né, Pai Mário? Exato. Muitas vezes a gente tem uma mágoa muito grande de não conseguir trabalhar naquilo que gosta. Acaba fazendo outras coisas, são mágoas também muito... Por situações, às vezes, que a vida te leva, né? Por situações, por oportunidades, uma série de coisas, né? E a mágoa é uma coisa que ela pode te remoer e te trazer alguns devaneios, né, Viviane? Algumas coisas não muito boas, né? Porque a mágoa, quando tu começa a ter uma mágoa e não ter o nível de perdão necessário, até mesmo para perdoar uma mágoa, complicado. É um assunto bem eclético, né? Essa situação de mágoas, né? Porque a gente pode falar de tantas coisas relacionadas a mágoas. Né? E a mágoa, normalmente, quando é no campo afetivo sexual, ou pegar no afetivo sexual, já que estamos falando tanto de amor, né, hoje, normalmente ela cria lacunas na parte de saúde, na saúde da mulher, em úteros, ovários, né, como diziam os antigos, na buchada. Né? E também quando é um afetivo emocional entre filhos, família, pai e mãe, na parte do plexo cardíaco. Isso quando a gente recém se magoou, quando é novinho, não. Quando aquilo vai incrustando, né? Vai criando uma camada muito negativa que vai fazendo que a energia das células não se reproduzam, nem se renovem adequadamente. E isso vão criando até tumores, verdade. Porque, na verdade, ninguém sabe de onde surgem os miomas e os tumores. É genético. A genética explica muita coisa. Mas e se não é genético? Vem da onde? A mágoa, muitas vezes, gera isso. E quando se é com menos de 40 anos, mais grave ainda. Porque são pessoas, homens também na parte genital, né? Eu falei de mulheres por ser mulher, né? Quando se é menos de 40 anos, mais grave, porque é sinal que você assimila muito mais energia negativa, ou a capacidade de perdão é muito mais difícil, ou ainda você tem essa mediunidade tão grande que você capta e não consegue renovar. Então essa mágoa, essa tristeza, essa melancolia, que vai virando uma bola de neve, pode sim prejudicar a saúde. Também no laço motor. Quando você se sente que essa mágoa, ela atrapalha a sua evolução, pessoas que se sentem presas a uma relação afetiva ou até uma situação profissional, acabam tendo problemas motores. Você já viu falar na tendinite? Já. No exercícios repetitivos, sim, etc. e tal? Sim. Tem pessoas que trabalham muitos anos e têm a tendinite realmente
depois de 4, 5, 10 anos. E tem pessoas que 3 meses de trabalho já têm a tendinite. Por quê? Porque o corpo não está reagindo fisicamente nessa troca de energia. Está ali agindo num trabalho que não gosta, mas que necessariamente precisa e que não é a identidade espiritual profissional dela. Tem vocação para uma coisa, mas está trabalhando em outra. Assim como quando você quer corresponder à vontade familiar de um curso, né? Curso universitário, que o pai, a mãe e a avó sonhou, até financiam por ser este curso, mas não era aquilo que você gostava. Antigamente, quando um colega, um amigo dizia, eu vou fazer educação física, era o caos na família. Vai ser vagabundo. Era o que as famílias diziam. Hoje, o curso de educação física tem um leque de trabalho e o profissional de educação física tem um ganho e uma procura no mercado de trabalho muito grande. Então, mudou esse perfil. Mudou muito esse perfil profissional e hoje está sendo valorizado. Então, a gente vê que isso tudo depende do tempo e do espaço. Só que se as pessoas não conseguirem evoluir no perdão e fazer essa troca de energia, pode sim se concretizar, virar um concreto, né? Pode incrustar, empedrar e isso fazer realmente mal também à saúde. Isso estou falando da mágoa, da melancolia e até do rancor no plano afetivo, emocional ali, né, das famílias e no afetivo sexual. Agora, e quando toda essa tristeza reage na depressão, Pai Mário, como fica? Caso sério, né? Quando a mágoa ela vem para o lado da depressão, ela leva até a morte. Ela leva até a morte, antigamente se dizia muito, e é um fato que acontece até hoje, aquela pessoa morreu magoada, aquela pessoa morreu de desgosto. De tristeza, aquela de pessoa desgosto. morreu de tristeza. E tu sabe que esta posição de mágoa que transcende o espírito, esta posição de mágoa que transcende a vida e a morte, ela é uma coisa que ela pode trazer durante milênios, Viviane. E a pessoa retornar, reencarnar e ter alguns pontos de mágoas ainda muito relacionados. E espíritos que se aproximam de outras pessoas que conviveram em outras vidas, que trazem a mágoa junto e fazem mal para essas pessoas. Trazem a tristeza, a doença, a melancolia e a depressão muito forte para essas pessoas. Então, a mágoa vem também de outras épocas, de outras vidas. Ela pode transcende. transcender, né? Ela pode não, ela transcende, Viviane. Dependendo do grau, ela transcende. Ela transcende. Nós temos muitas histórias aí que os nossos avós nos contavam de pessoas que foram deixadas no altar, que morreram disso, morreram daquilo, que transcendeu. E isto é uma coisa que dentro das casas hoje, Viviane, tu pode ter espíritos dentro da sua casa com um alto grau de mágoa, com alto grau de revolta, com alto grau de insatisfação por outras vidas. E ela pode estar te atrapalhando hoje também. Sim. Ela pode estar te incomodando hoje também e destruindo tudo aquilo que você construiu, todo aquele laço familiar e a você mesmo. Porque muitas vezes a gente diz, eu já ouvi muitas pessoas dizer desta forma, eu nunca tenho sorte na minha vida, nunca acontece nada, não tenho sorte no amor, não tenho sorte nas coisas. E isso pode ser espíritos que vêm lhe acompanhando de outras encarnações que vêm trazendo mágoas e trazendo o desafeto e trazendo a ignorância para dentro do seu lar. Tá aí a dica, então, que a gente vai falando, né? Mas aqui eu tenho, olha só, eu tenho aqui uma amiga que pergunta assim, gostaria de perguntar às cartas se devo ou não esquecer uma pessoa, um amor, né? Bom, se devo ou não, olha, gente, nós falamos aqui de mágoas, de esquecer ou não, e aí eu pergunto, será que esquecer é a melhor solução? Vamos ver, é a pergunta do sim ou não. Escreve, amiga, que assiste sempre que pode. Escreve o livro da tua vida de uma maneira diferente. Esquecer, não. Reescrever o livro da vida, sim. Luta por aquilo que é teu.
pensa melhor, reorganiza, que aí tu consegue, tá bom? Aqui já de cara apareceu isso, então tá bem objetivo. E ela pede no jogo de cartas. Tem uma outra pergunta aqui, Viviane, de uma amiga nossa também. Ela diz assim: oi, gosto muito do programa, pois tem cultura e informação. Viviane e Mari, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, minha amiga. Gostaria de saber por que faço cursos, estudo e na hora das provas parece que sei de tudo e quando vou ver o gabarito as coisas não estão como eu pensava, certo? Não consigo passar, agora quero estudar para ser nomeado no concurso do auditor fiscal. Será que vou conseguir? Obrigado, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Esta questão do estudo, nós já estivemos conversando aqui, de tu chegar naquele momento e tu não conseguir... Dar o branco e tu não conseguir te firmar ou te autoafirmar, certo? É uma questão de focalizar as coisas. Vou dar uma jogada aqui para ela para ver o que os pais dizem. Vamos lá, então, no jogo de búzios. E eu vou lembrando vocês que a consulta na Casa de Iansã você tem que agendar previamente, através do telefone 3084-3434. 3084-3434. Bom, Viviane, em primeiro lugar, excesso de... Não é de otimismo, é excesso de segurança que ela tem. Excesso de segurança ou insegurança? De segurança. Ela vai com tanta segurança, ela vai se achando que ela está tão preparada para aquilo, chega no momento, dá o branco e esquece tudo. Um detalhe muito grande em sentido a tudo aquilo que você vai fazer na vida, a você que vai se tornar um chefe, a você que vai se tornar, quer fazer um concurso, que você quer fazer um vestibular. Tem dois pontos que tem que trabalhar junto, a segurança e a insegurança. Por quê? Os dois pontos têm que trabalhar junto. Você vai com segurança, mas você tem que sempre ter aquela expectativa de cuidar com os mínimos detalhes tudo aquilo que você vai fazer. E é o que está acontecendo com você. Você vai achando que você está extremamente preparada e não presta atenção. Não que você não saiba, você não está prestando atenção nas questões, você não está prestando atenção até mesmo no momento da resposta. Ah, esta é fácil. Então você vai com muita sede ao pote e chuta a primeira. E chuta a primeira que vai. E aí você deixa de observar alguns detalhes, que são pequenos detalhes que podem fazer a grande diferença. É o que está acontecendo com você. Você é uma pessoa que você tem muita certeza naquilo que você quer, mas só que você tem tanta certeza que está deixando os detalhes de lado. Seu conhecimento, você tem muito conhecimento, então você coloca naquela posição. Ah, eu sei, é fácil, e aonde vai tudo por água abaixo. Você tem que ter um pouco mais de cuidado no momento das suas provas, certo? A inteligência você tem. O que está faltando para você é um pouco de observação, concentração no momento de fazer as suas provas. Tá aí a dica, então, do Pai Mário para essa menina, o que serve para várias pessoas que estão aí prestando os concursos e as suas provas, né, de início de ano, e também daqui a pouco já começam as aulas, né? Telefone para agendamento de consultas, 3084-3434. Porque até pensando um pouco mais sobre isso, a concentração, o raciocínio está muito ligado à Mãe Iemanjá. Muito ligado aos pensamentos, muito ligado à formação da sua cabeça. Como a gente diz, a Mãe Iemanjá é a dona dos pensamentos. Ela que cuida dos nossos pensamentos. Então é quem responde muito nesse momento, junto com os Bedes e junto com o Xangô, que é no ponto de estudo. Certo? Então a concentração, a Iemanjá quando pede, a Iemanjá ela pede de uma forma muito sutil, que você se concentre mais. O que eu me refiro em relação a zelo, em relação a você temer, um bom profissional, ele tem que saber tudo aquilo que ele faz. Mas ele, além da certeza que ele tem que ter um certo temor, Viviane, em tudo aquilo que ele faz. Porque se ele for com muita, com muita autoafirmação em algo que ele vai fazer, ele pode deixar alguns detalhes externos derrubarem. E é isso que acontece com muita gente. Você tem muita autoafirmação e pouco cuidado. As duas coisas têm que caminhar juntas. Agora, olha só, gente, pessoal, tocando aqui o telefone a mil. Pois então. Vou fazer o quê, né? O programa tá aí, né? Oi, Viviane, adoro teu programa, estou para me casar em maio, mês das noivas, né? Eu gostaria de saber se tudo vai correr bem, pois morro de medo, pois ele tem 2 ex-mulheres que vivem enchendo o saco.
E como elas têm um filho cada uma com ele, usam essas crianças para ter atenção com ele. Não sei o que fazer, pois morro de ciúmes e por isso acabamos brigando muito. Me ajuda, Vivi. Xi. O amor só cai pra mim hoje, né? Essa eu coloquei uma estrelinha já, que era pra você mesmo. Xi. Vamos ver aqui. Vai, amiga, assim, ó. Certo, não tá, não. Não é agora certo, não tá, não. Pelo contrário, bastante energia negativa, tá? Abre teu olho, porque a coisa tá bem complicada em relação a esse teu casamento. Acho que tu vai ter muitos problemas nesse relacionamento. Não sei nem se tu casa em maio, vou ser bem sincera. Eu, se fosse tu, corria, fazia uma boa segurança dessa tua relação. Segurança não precisa união, porque ele gosta de ti, mas abre teu olho, porque a demanda é grande, é bem grande. Não brinca com a sorte. Quem brinca com a sorte acaba perdendo ela no caminho, tá bom? O pessoal está pedindo aqui o intervalo, eu vou deixando o telefone para você agendar a consulta. 3084-3434, 3084-3434, a gente já volta. Pai Mário estava aqui me xingando, nós somos muito sóbrios hoje. Por que a sobriedade, Pai Mário? Não, Viviane, não estava te xingando. Eu sou uma pessoa extremamente sóbria. Não, eu não estava te xingando, eu só estava dizendo que nós estamos muito sérios. Mas eu sou uma pessoa séria. Não, também sou uma pessoa séria, mas eu acho que o nosso programa, nós estamos precisando daquela nossa descontração normal, né? Tá certo que a gente vem de umas férias, a gente vem férias. Que férias, né? Trabalhamos o tempo inteiro. A gente está reformulando todo o programa, mas eu acho que a gente está muito sóbrio. Como diz uma amiga minha, respira, Viviane, que ela adora esse jargão. Respira, Viviane. Realmente a gente está trabalhando muito. As necessidades das pessoas que nos procuram são necessidades muito sérias. Então, como nós nos preocupamos bastante com essas áreas, realmente a gente está muito sóbrio. Isso é fato. Até porque a gente não pode brincar com a espiritualidade. Isso é fato. Né? Nos últimos dias, as pessoas que a gente tem atendido são casos sérios. Teve um caso que me derrubou muito, que eu não vou a público com esse caso, certo? Foi uma coisa que mexeu muito comigo, pela situação. Pela gravidade desse caso, que me derrubou bastante. Eu fiquei ontem, eu estava num grau não de depressão, mas estava muito ansioso nessa questão toda. Então, até peço desculpa dessa nossa seriedade. Um dia a gente volta ao normal. Então, vamos falar de orixá. O que falar de orixá nos deixa feliz, né? Pai Mário, ela diz aqui que é filha de Ogum. E aí eu vou colocar um pouco aqui a questão dela de uma maneira diferente, porque eu não posso aqui colocar esse assunto nesse momento aqui. Filhos de Ogum. Além de serem filhos maravilhosos, um orixá maravilhoso, né? Eu sou a rainha do puxa-saquismo do filho de Ogum, né? Sejam homens ou mulheres. Filhos de Ogum são pessoas normalmente muito guerreiras, né? São, Viviane, são muito guerreiras, são pessoas que elas lutam pelo aquilo que elas querem, elas lutam pelo seu objetivo. Eu tenho um carisma e um apreço muito grande por filhos de Ogum. Eu tive uma pessoa na minha vida que foi um dos pais de santo, que era o pai Reinaldo do Ogum Anira, que era uma pessoa de uma luta muito grande. Quem conheceu ele, o pai Reinaldo da Santa Isabel, sabe do que eu estou falando. Conheço tantas pessoas, tem uma pessoa que eu acho extremamente guerreira, quem vê ela fazendo o que ela faz dentro de uma casa de religião e no seu lazer, que é a mãe Lourdes de Ogum, certo? Que é uma pessoa maravilhosa. Quem vê a Lourdes com a idade que ela tem, pescando, arremessando, o filho de Ogum tem essa característica guerreira. Lutador, né? Tem essa característica da luta. E tu sabe que o filho de Ogum na nação, Viviane, e o filho de Ogum na Umbanda, não desmerecendo dos outros, muito pelo contrário, que todos os orixás e todos os caboclos são desta forma, mas um filho de Ogum, tanto na nação quanto na Umbanda, eles são pessoas que eles lutam muito pelas coisas que eles querem. Sofrem bastante, porque são o primeiro a colocar o seu peito de aço à frente e dizer, bate aqui, porque aqui é um peito de Ogum, né? Aqui é coração de ferreiro, aqui é coração de guerreiro. Ferreiro porque Ogum é dono do ferro também, dono do aço. Então são pessoas que elas sofrem. Aliás, o deus da tecnologia também, pessoal. Deus da tecnologia. São pessoas que sofrem, mas elas sofrem e sabem levantar a cabeça e vencer aquilo que estão sofrendo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Exato. O filho de Ogum, ele guarda mágoas. Ele é muito rancoroso. Ele guarda mágoas. Ogum guarda isso junto com ele.
mas ele guarda mágoas, mas ele sabe filtrar toda essa mágoa e fazer de tudo isso se transformar em coisas boas. E quando a gente vê aqui que filho de Ogum, nós falamos aqui, filho de Ogum tem essa perseverança, essa luta, mas também diz que filho de Ogum tem toda uma situação de amor e carinho, né? O filho de Ogum, Viviane, ele tem essa situação de amor, de carinho, de consciência, de alegria, de busca, né? Assim como uma filha de Iansã, né? São guerreiros de frente, como a gente diz. São orixás. Até atropelam, né? Principalmente as Iansã, atropelam as criaturas. Não, atropelar, Viviane, o atropelar é uma coisa que são de filhos de qualquer orixá. Atropelar por quê? Porque eles buscam e querem que as pessoas entendam todo o seu amor, todo o seu carinho. E aí vem o atropelo. Muitas vezes são muito enfáticos naquilo que fazem, são objetivos naquilo que fazem, mas são pessoas que sabem amar, são pessoas que sabem respeitar, são pessoas que sabem lutar e são pessoas que sabem buscar tudo aquilo que o outro quer, né? De que forma? Como assim que o outro quer? Trazendo carinho. Paulo Coelho, escrevendo um livro que se chama Valquírias, eu já li até esse verso, ele diz que o homem destrói aquilo que mais ama, seja na lâmina de uma espada ou no suor de uma palavra. Mas da mesma forma que ele desmancha um amor na lâmina de uma espada ou no suor de uma palavra, ele levanta a sua espada também, o filho de Ogum e uma filha de Iansã, para lutar pelo seu amor, para buscar o seu amor. E usa as palavras como armas de suavidade nos ouvidos de quem ele ama e facas no ouvido de quem ele deixou de amar. Depois ele diz que eu que estou sério. Não é uma seriedade, simplesmente são pensamentos que a gente tem relacionado aos nossos orixás. São pensamentos que a gente tem relacionado aos nossos pais. Assim como o filho de Oxalá, muita gente diz, filho de Oxalá é doce, filho de Oxalá de fato é doce. Ontem até você me fez uma pergunta, você olhou para mim e disse para mim assim, Pai Mário, Mário, como tu é romântico? Eu sou um eterno romântico. Eu sou do tempo ainda que manda flores, mas eu sou do tempo ainda que manda flores pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que eu quero e pelas pessoas que eu quero conquistar, mas não uma conquista para abuso. Abuso que eu me refiro para ter seguidores, mas sim uma conquista de amigos, uma conquista de pessoas verdadeiras na tua volta. Os filhos de Oxalá têm esse desprendimento, vamos dizer assim. Exato. Né? Ele possui esse desprendimento que muitas vezes desfavorecem a eles. Desfavorece por quê? Porque o nosso coração, os filhos de Oxalá que estão ali sabem do que eu estou falando, Pai Cleon e tantos outros aí. Eu lembro sempre do Cezinha. O Cezinha, hoje o Cezinha até me mandou uma mensagem, Cezinha, um beijo. A gente tem um coração muito grande e muitas vezes as pessoas abusam disso. Mas só que esquece de uma coisa, do mel para o fel, nós somos um estalar de dedos. E é a mesma forma. Por que eu digo isso? Porque os nossos orixás, indiferentes se eles são um orixá de frente, um orixá de praia, são todos guerreiros e lutam pelos seus filhos. E lutam pelo amor dos seus filhos e pela conquista dos seus filhos. Então eles vão estar sempre buscando o melhor para os seus filhos. Seja na doçura de um afago ou na palmada de uma corda. Mas numa palmada de uma corda não é aquela palmada maldosa, é uma batidinha. Vamos, meu filho, vamos lá que temos que levantar a cabeça e tem muitos pela frente. Em termos, quando é o povo de frente não é bem um tapinha assim, não, mas é um também, empurrão. Não, também é, Viviane, não. Vai! Vamos convir de uma coisa, né? Um orixá, ele é um pai, seja ele homem ou mulher, nós referimos a um pai ou uma mãe, porque eles são aqueles geradores, eles são aqueles que nos cuidam. Se muitas vezes eles dão uma sacudida, o povo de mel, da mesma forma, nos dão uma sacudida para a gente acordar. Explica pro pessoal o que é povo de mel. Povo de mel são aqueles santos que são Oxum, Iemanjá e Oxalá, que a gente chama que são o povo de praia, e nós temos o povo de frente que são de Bará a Chapanã, no caso do Jejo, de Bará a Obá, no caso de Ijexá, né? Então são povos mais guerreiros e são povos mais calmos. E tendo esta situação do povo de mel, o povo de mel também dá uma sacudida forte, Viviane. Mas também o povo de frente sabe muito bem acariciar um filho. E sabe o momento certo de dar uma palmadinha e o momento certo de dar um afago no filho. Vem ele com essa palmadinha. Gente, a gente quis falar um pouco sobre o orixá, até porque a gente também gosta de passar muitas informações, e aqui nós estamos trazendo a questão do orixá e o ser humano. É claro que a gente está trazendo de uma maneira figurada, né? Exato. Maneira figurada. Mas realmente toda casa de religião tem esse
momento de trazer o carinho e o respeito aos orixás, principalmente quando a gente fala de amor, e toda casa de religião é uma casa de amor, né? Amor, caridade e sentimento. Agora, a gente também tem que deixar o pessoal bendito que quando a gente conversa aqui, normalmente você pode assistir a reprise desses assuntos. Eu queria mostrar para o meu filho, queria mostrar para minha tia, lá no site, vivianediançã.com.br. Você entra no site, lá vai ter reprise dos programas. Exato. O senhor postou a simpatia de ontem? Não, me perdoe. Culpa dele. Me perdoe. Culpa dele, só dele. Corri bastante, foi meio complicado o dia de ontem para mim e o de hoje também. Então já sabe, ele vai postar, viu, gente? Postar. Eu cobro dele também, cobro sim. E você também pode participar do programa através de cartinhas, e coloca o endereço aí para mim, André, e também através do e-mail que você encontra no site. Consultas, gente. Para agendamento de consultas, ligue para o telefone 3084-3434. A partir das 10 da manhã, nós estamos de prontidão para fazer a agenda, tá bom? Então, você vai ligando 3084-3434, agenda para o mesmo dia, se houver horário, né, Pai Mário? Exatamente, os horários estão meio... Em 48 horas você consegue aquele horário especial. 3084-3434. O seu problema é o nosso problema. E com a força e o axé dos orixás, nós vamos encontrar um caminho em comum. Não é isso? Exatamente. Amanhã a gente volta às 16 horas, juntinho com vocês e o programa Vivi na TV. Muito obrigada pela audiência. Um beijo a todos, até amanhã. Um bom descanso para todo mundo. Quarta-feira, estamos... Quinta-feira, estamos de volta. Eu estou perdido. Até amanhã às 16 horas.